Estamos hoje no TagliCast com a nossa diretora comercial da Simoneto, Fabiane Simoneto, e Robert Venâncio, que é o diretor de expansão Estados Unidos. Fabiane, conte um pouquinho pra gente como nasceu a Simoneto, como foi o início de todo o processo. A André Simoneto nasceu há 62 anos atrás, de um ato de coragem do seu Reinaldo e dona Irma Simoneto. Eles saíram do Rio Grande do Sul com toda a família e foram para o interior do Paraná, para a cidade de Ampere, que é onde fica a nossa sede hoje, e começaram um negócio de madeireira. Então, extraindo a madeira do Paraná e vendendo para indústrias de móveis do Rio Grande do Sul na época. Os negócios foram crescendo, a família também se mudou para Rondônia, onde continuaram com a madeireira e começaram o negócio da transportadora também. E foi a partir daí que, em 87, e vendo uma oportunidade de mercado também, não só em vender a matéria-prima, mas em começar a transformar a matéria-prima em móvel, é que começou a indústria de móveis Simoneto. E então, esse ano nós completamos 38 anos de história dentro da indústria. Então, toda a história está muito pautada na história da família, né, que foi iniciada pelo seu Reinaldo e a dona Irma, que são os nossos fundadores. Me fala um pouquinho sobre a história da Irma. Você me falou que a história da Irma é uma história muito interessante. Sim, e que sim. ela é provedora de tudo isso. Me conta um pouquinho sobre isso. Ela junto, né, com o seu Reinaldo, acho que foram responsáveis, mas acho que tem características dela que surpreendem a gente até hoje, quando a gente lembra, né, de tudo que aconteceu. Ela sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. E numa época, né, imagina, 60 anos atrás, ela teve a coragem de ir para o escritório e ajudar o seu Reinaldo, né, o meu avô, no início dessa trajetória. Entendendo os desafios, né, que ela tinha entendido, que ela tinha identificado, ela teve essa iniciativa. Foi criticada na época, né, é lugar de mulher, não é no escritório. Como sempre, né? Mas ela soube equilibrar muito bem a família com os negócios. E ela faleceu com 92 anos, deixando um legado muito grande, inclusive um livro que ela escreveu aos 90 anos, contando um pouquinho da história de vida dela, da família e dos negócios também. Gente, que história maravilhosa. Foi uma mulher inspiradora, né? Então, a gente Sim. hoje lembra muito do nome dela como um reflexo também, né? E como, acho que um ponto crucial desse ponto inicial, né? Do pontapé inicial do que foi a Simoneto no início, há 62 anos atrás. Sim, e hoje temos você, uma mulher ativa, à frente dos negócios, à frente da diretoria comercial, de expansão, enfim, da fábrica. Nós temos uma mulher também. Hoje eu sou responsável pela parte comercial, mas é muito importante reforçar que nós temos o Jairo e o Ivan, que são sócios, né? São a segunda geração, os filhos da dona Irma e do seu Reinaldo, que estão à frente hoje, toda a gestão da indústria, né? Fazendo todo o direcionamento estratégico, cuidando das operações internas da fábrica, né? Toda a estrutura de fábrica e de pessoas que nós temos. Então a gente se divide, né? Da porta para dentro, temos o Jairo e o Ivan cuidando da estrutura, das pessoas, da parte financeira. E eu tô da porta para fora, que é abrindo o mercado e buscando, né, essas informações que são tão importantes para que a gente possa tomar as decisões certas e assertivas dentro do nosso mercado. E dentro desses 62 anos de Simoneto, há quanto tempo você, Robert, está inserido nesse mercado? Então tá, a minha história com a Simoneto iniciou faz 15 anos, então a partir de 2010. A minha formação é na área técnica, né, industrial, então trabalhei em grandes montadoras, multinacionais, e nesse meio tempo nós começamos a se desenvolver dentro de Curitiba, né, bem no início ali, quando a fábrica estava abrindo bem o mercado em Curitiba, e nós tivemos a oportunidade de começarmos a caminhar juntos, e de lá para cá, né, se passaram 15 anos, e há cerca de 6 anos atrás nós começamos com o projeto de expansão, um estudo inicial para os Estados Unidos, né? Onde nós tivemos total apoio da fábrica e começamos a vir aqui para desbravar e conhecer um pouco mais, respeitosamente, é claro, esse mercado que é um oceano azul, né? Então nós estamos aqui para fazer o diferente, né? Porque acho que fazer o igual todos fazem, e nós queremos vir com a essência diferente, a essência da indústria, da fábrica, respeitando todos os que estão aqui e os que estão por vir. Fabiane, me diga uma coisa. E qual é o segredo dessa construção dessa marca sólida? O que até hoje você enxerga dentro de tudo isso? Qual é esse segredo? Eu acredito que é um conjunto de fatores, Andrea, mas um ponto-chave eu acho que é sempre estarmos atentos e ouvindo muito os nossos clientes e lojistas. A gente tem um trabalho de parceria muito forte, né? Falando com todos que representam a marca a nível Brasil, Chile, Estados Unidos, que são os países que nós estamos presentes.
E a gente acaba tendo uma visão, às vezes, dentro da fábrica, que muitas vezes ela não está alinhada com o que o mercado tem pedido. Então, acho que Não tem essa problema. escuta ativa para buscar, de fato, soluções que são coerentes com o mercado, trazer tudo isso, né, internamente na fábrica e lançar dentro do tempo necessário, porque o mercado é muito dinâmico. É mutável, o Isso. mercado ele é mutável. Todos os dias a gente vê novidades chegando no mercado. Todos os dias a gente vê Isso. que hoje, por exemplo, os clientes gostam do clássico, amanhã eles já gostam do neoclássico, depois eles já mudam para o moderno. Sim. É muita coisa diferente. Exato. E nós começamos com madeira maciça na fabricação. E com os kits ainda, móveis em série, porque era o que o mercado estava demandando. Sim. Mas há cerca de 20 anos atrás a gente mudou completamente. Da madeira para o MDF, para o MDP, dos móveis em série para o móvel sob medida. Então essa foi a primeira grande transformação dentro da indústria. E toda ela se baseou na escutativa do mercado, em conseguir internalizar o que de fato estava sendo comprado na ponta, né? Então acho que essa escutativa ela foi um dos pontos-chave dentro dessa trajetória aí de mais de 62 anos como grupo econômico e de 38 anos como indústria de móveis. E é legal você falar sobre isso, porque a Simoneto está trazendo, né? O Robert está trazendo para cá, para os Estados Unidos, toda essa mudança. E a gente vê que o mercado americano ele é totalmente diferente. Então nós estamos tentando, eu digo como profissional, adaptar um mercado diferenciado. Sim. E essa adaptação do mercado diferenciado é trazer a brasilidade para os Estados Unidos. E o que eu acho ótimo na Simoneto é todo essa trajetória e tudo isso que a gente está fazendo acontecer aqui, né, Robert? Exato. A flexibilidade que a fábrica nos proporciona, ela faz com que a gente consiga realmente mudar o que é tradicional. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, muitos profissionais, arquitetos, migravam muitas vezes para a parte de marcenaria justamente porque queriam fugir da indústria em relação ao padrão. Tirar né? o óbvio. Tirar o óbvio. E a Simoneto, então, ela começou a desenvolver esses projetos e produtos, né? Eu acho que é o mais importante, escutando esses profissionais e respeitando. E essa escuta ativa junto da fábrica faz com que os produtos sejam desenvolvidos de uma melhor forma. Né? Então, sabe aquela fábrica que ela escuta o profissional, escuta a necessidade do lojista lá na ponta e traz a solução de uma maneira rápida? Essa é a Simoneto. Foi assim que ela começou a se desenvolver e se destacar no mercado nacional e agora nos Estados Unidos, buscando todas as referências e dificuldades que nós encontramos aqui nesse mercado, a gente está trazendo essa solução. Com grandes parceiros e novos projetos que nós temos, juntamente com outros profissionais também, eu tenho certeza que nós vamos fazer o diferente aqui. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio, é um desafio, é a parte boa do desafio. É você trazer o diferencial, você trazer isso que o mercado está necessitando. Porque o mercado do Brasil, eu falo que o mercado do Brasil, ele é um mercado fácil, né? Querendo ou não, ele é um mercado brasileiro, um mercado fácil, já existe essa aceitação. E aqui nos Estados Unidos, a gente precisa colocar que isso faz parte de um projeto, faz parte de um processo. E essa aceitação, ela é um pouquinho mais difícil. Exato. Mas depois que o americano olha, gente, depois que o americano encanta. olha um projeto, que ele tá todo em marcenaria, ele fala, é isso que eu quero, eu não quero aquele outra efeito coisa. uau, né? Se deslumbra Sim. com o belo, né? Ele já se sonha naquele ambiente, ele sonha que ele já está inserido naquele ambiente. E muito bacana disso que você colocou, acho que os nossos desafios aqui são muito mais culturais do que técnicos, né? Culturais. Que essa expertise a gente tem do produto, a expertise de projetos que vocês têm, que de fato, né, o bom gosto do brasileiro é algo inquestionável, É inquestionável. né? Então, acho que conseguir trazer isso numa solução completa, através de um ecossistema de soluções, é algo que tem feito muita diferença aqui. E analisando o mercado sempre com muito cuidado, né, com muito respeito, uma coisa que a gente sempre fala. A gente começou esse trabalho há 6 anos, né? Primeiro, esses 4 anos com o Robert e todas as pessoas que estão por trás dessa expansão dos Estados Unidos, fazendo um trabalho muito cuidadoso de pesquisa de mercado, entendendo mais onde nós íamos pisar, onde nós íamos, né, começar essa jornada. E há 2 anos atrás, quando nós abrimos, né, o primeiro ponto de venda aqui em Orlando, sempre com muito respeito e humildade. O respeito por estarmos chegando num lugar desconhecido e novo, né, e a humildade de sempre nos colocar numa posição de aprendizado. Eu acho que esse dinamismo, somado ao que a gente já tem de fortalezas com o produto, faz com que a gente tenha hoje uma visão, acho que muito bacana e alinhada com os desafios que a cultura americana nos apresenta. Então, acho que a gente tem aí 2 anos de uma trajetória
já consolidada, né? Para que a gente possa agora dar passos na direção da nossa expansão do mercado americano. Que dia faz 2 anos? Dia 17, semana que vem. 2 anos de Simoneta nos Estados Isso. Unidos. E 38 anos de Simoneta Indústria, coincidentemente. Na mesma data. Na mesma data, parabéns. Muito obrigada. E eu posso falar que, assim, sou parceira da Simoneto, tenho vários projetos com a Simoneto e tudo que eu venho passando com vocês é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu, porque é uma organização em obra, é uma organização... todo o processo de vocês é muito organizado e isso faz com que todos os profissionais queiram estar juntos, junto com a Simoneto. E a finalização de obra também, gente, que é inquestionável. Então, vocês estão de parabéns. Acho que essa sensação de tranquilidade, né? Sim, dever cumprido. Começo, meio e fim. Isso. É o dever cumprido do começo, meio e fim? Isso. É o que a gente precisa. Os profissionais, eles buscam muito isso, eles querem isso dentro do projeto deles. E eu, como profissional, posso falar, né? E que honra poder executar os projetos da Andra, né, Robert? Para nós, quando nós encontramos pessoas com o mesmo propósito, eu acho que isso faz com que você se entregue ainda mais, né? Então, não falando de negócio, de business, Sim. Eu acho que quando você entende o contexto realmente, que é você realizar sonhos para as pessoas, né? Para os novos clientes, mas com profissionais que estão alinhados, acho que tudo flui, né? Então, nós estamos sempre em busca... Intensifica, né? Intensifica o processo. Nós estamos em busca sempre de qualificação dos nossos profissionais, nós temos uma estrutura nos bastidores que dão todo o suporte. Porque sensacional. A gente fala sempre assim, sozinho, né? Nós nunca conseguimos ir tão longe. Nós vamos, mas até um limite. Mas quando nós unirmos forças com os profissionais corretos, eu acho que a gente consegue chegar muito próximo à excelência. Atingir o inatingível? É isso. E pegando um gancho nesse comentário de vocês, né, do que está por trás. Eu acho que essa somatória, né, da estrutura da indústria, né, que está crescendo cada dia mais, mas somada às pessoas que estão envolvidas na operação aqui dos Estados Unidos, é o que faz com que a gente tenha uma solução realmente muito coerente e de muito sucesso, né? Porque a gente precisa realmente honrar e reconhecer tudo isso, que sem as pessoas que estão por trás, desde a parte de projetos, a parte, né, a parte de projetos, a parte de montagem, tudo que engloba a operação de planejados, exige uma mão de obra muito qualificada. Então isso a gente conseguiu atingir essa excelência aqui dentro de Orlando com esses 2 anos, né, de maturação de mercado para a gente poder chegar nesse estágio e estar muito tranquilo com os próximos passos que vamos tomar aqui no mercado. Sim, eu falo que sempre, isso é um legado nosso. Nenhum fornecedor chega ou então executa aquilo que nem ele mesmo sabe. Então, se você está trazendo todo esse background por trás de você, você tem todo essa mão de obra qualificada, é porque vocês sabem fazer e quem sabe fazer sabe ensinar. Então, isso é muito importante. Qual é a próxima expansão? Hoje nós estamos em Orlando, né? Qual é a próxima expansão? Então, hoje nós estamos aqui localizados em Orlando, estrategicamente, né? Então, para a nossa expansão, primeiramente, o nosso próximo passo seria a expansão aqui dentro da Flórida. Nós já temos mapeados algumas cidades e já estamos em desenvolvimento com alguns possíveis investidores, né? E uma coisa que vale muito salientar não são somente investidores. Uma das coisas que a Simoneto ela sempre busca são investidores com conhecimento, porque eu acho que é essa a sistemática e o que acontece para fazer as coisas fluírem. E o diferencial também que nós vamos ter nós teremos uma base, que é justamente a Simoneto Orlando, para ter treinamento intensivo, fazer toda a qualificação desses profissionais que vão ser agregados nas novas lojas. Então nós estamos fazendo a lição de casa como deve ser feito. Então o primeiro passo, Flórida, mas já temos alguns outros mercados aí que já estão... Hoje vocês estão em Orlando, mas eu sei que vocês já atendem toda a região, né, de Orlando. Então não é só Orlando e região. Isso, então hoje... E se eu precisar, por exemplo, de uma obra em Miami, eu sei que vocês vão me atender. Sim. Exato. Então hoje, assim, nós temos condições de atender, na verdade, nos Estados Unidos todo, né? Tá. Então a nossa logística, nossas equipes já estão todas ambientadas e nós temos alguns fornecedores e parceiros em outras regiões que vão nos dar esse suporte para que você possa, não somente você, como todas as profissionais, né, atender os Estados Unidos inteiro com a mesma qualidade que nós temos aqui, você tem vivenciado. Maravilha. Fabiane, o Robert me pontuou aqui como está sendo a expansão nos Estados Unidos. Me conta um pouquinho como está sendo essa preparação no Brasil para poder estar atendendo todo esse mercado, Chile e Estados Unidos.
André, acho importante comentar que a nossa operação nos Estados Unidos está sendo toda estruturada pela fábrica. Então, é a fábrica que está aqui fazendo todo esse processo de expansão e de estruturação da operação em conjunto com toda a equipe, né? O Robert à frente da expansão e toda a equipe que está por trás do que tem acontecido aqui na Simoneto, em Orlando, nos Estados Unidos. Muito importante comentar que depois desses 2 anos, né, iniciais com a loja funcionando, a gente teve que esperar esse momento, né, de 2 anos para acontecer essa expansão. Primeiro, para a gente ter esse período de maturação do nosso aprendizado do mercado americano e porque a fábrica estava se preparando para esse volume também. Então, nós estamos finalizando, né, agora em dezembro, um dos nossos maiores investimentos em estrutura. Estamos indo de 25 para 50 mil metros quadrados de área construída, Uau. com o que há de mais moderno em tecnologia para a produção de móveis sob medida instalados em Ampere, no Paraná. É um investimento de mais de 15 milhões de dólares, com uma linha que ela é a primeira na América Latina da Romag. A Romag hoje é líder mundial em soluções para o mercado moveleiro e vamos ter agora a tecnologia também aliada à precisão, à produtividade e a essa entrega de uma solução 100% customizada, que é a nossa principal expertise dentro do setor de planejados. Eu achei muito interessante numa conversa, nós tivemos uma conversa antes, né, no café da manhã, que você me pontuou que para nós profissionais isso é uma ponte que vai ser interligada diretamente e isso eu achei sensacional. Eu acho que ela não pode falar sobre isso ainda, mas futuramente vocês vão estar entendendo como a Simoneto, na nossa profissão, vai ser muito pontuada. Para nós vai ser muito gratificante trabalhar com a Simoneto. A conectividade, eu acho que é um dos trunfos dessa era que nós estamos vivendo. Então, nós estamos desenvolvendo, né, várias ferramentas para conseguir aproximar ainda mais vocês, profissionais da arquitetura, do design, das soluções que nós oferecemos. Né? Então, aprimorando a forma de projetar e fazendo com que todo o processo seja otimizado. Tanto o processo de projetos, no caso dos escritórios de arquitetura, os processos internos das lojas, e isso somado aos processos mais ágeis que nós vamos ter agora com a indústria mais modernizada e tecnológica. Sim, essa agilidade, é sobre a agilidade, né? É sobre você trazer para dentro de todo o processo, né? Desde o atendimento até a finalização de projeto, até a finalização de obra, intensificar isso, né? Porque hoje tempo é dinheiro. Na verdade, sempre foi, né? Mas a gente enxerga aqui, tempo é dinheiro, então a gente precisa estar trazendo essa agilidade para dentro de todos os processos e isso eu achei maravilhoso. Eu acho que potencializar o que a gente faz em conjunto e trazer mais agilidade para os processos, né? Sim. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais e não olhar só da porta para dentro, né? A gente não pode olhar só para a fábrica, mas o que o mercado tem pedido, o que o mercado está sedento. Sim. Então a gente conseguir levar soluções para vocês também está muito ligado ao que a gente busca hoje, né? Que é inovar e realmente fazer algo não só em produto, mas em soluções que sejam coerentes para o mercado e para o ecossistema que a gente está inserido. Maravilha. Dentro desse processo, né, de conhecimento do mercado americano, foi identificada uma necessidade muito pujante, né, que é a de ter uma solução completa para oferecer para os investidores e para quem busca, né, casas personalizadas e customizadas na região de Orlando e da Flórida como um todo. E chegamos, né, a um projeto desenvolvido pelo Ricardo e pela Andrea, do Tagliari Villas. Então, como é que foi essa conexão com parceiros estratégicos para poder materializar esse projeto? Né? Dentro da Tagliari Villas, a Casa Furniture e a Simoneto Custom Furniture. Foi um projeto inovador e assim que eles trouxeram esse desafio, prontamente nós nos colocamos à disposição, porque nós sabemos a capacidade produtiva da fábrica, com quem nós estamos lidando dentro da fábrica e que a fábrica é uma parceira, né? Realmente a Simoneto ela traz esse aconchego. Quando você apresenta um projeto, ela pega em suas mãos e faz acontecer, né? Então, a questão do tempo foi algo mais desafiador. Eu sei que para quem está nos bastidores, muitas vezes fica com o cabelo em pé, mas nós aqui na ponta também ficamos. Mas graças a Deus a gente conseguiu unir essas forças, né, e entregar com excelência. E a gente fica muito feliz com os resultados que a Tagliari está atingindo e com esse novo projeto. E eu tenho certeza que ele vai ser o início, né, de algo muito longo que nós vamos estar, juntamente com o Daniel da Casa Furniture. Eu acho que grandes pessoas, grandes parceiros
e eu acho que é o início de um projeto que nós iremos colher aí a longo prazo juntos. E Robert, a gente sabe que dentro desse cenário de investimentos, o tempo é uma variável muito importante. Como que a Simoneto Custom Furniture aqui nos Estados Unidos tem trabalhado de forma alinhada com essa variável que faz tanta diferença para quem confia no nosso trabalho e no nosso produto? Então, como já fazemos, né, a lição de casa no Brasil, hoje nós temos então toda uma estrutura com equipes já direcionadas, justamente porque, paralelo ao projeto Tagliari Villas, nós temos todas as casas residenciais e comerciais que nós também atendemos. Então nós temos equipes de montagem já direcionadas para determinados produtos, porém com o nível de entrega o mesmo. Então assim, o desafio foi desenvolver um produto com custo-benefício para um projeto comercial, né? Vamos pensar assim, onde o investidor ele tem a parte do investimento alinhado junto com o retorno, né? Porque todo investidor ele investe para que tenha um retorno, obviamente. Mas nós estruturamos a equipe aqui dentro dos Estados Unidos, então tanto na parte de projetos, na parte de mão de obra, para que a gente possa atender. E o principal é a fábrica, né? Então com essa expansão, são coisas que a gente deixa muitas vezes para que você fale, né? Justamente por causa que você conhece a parte fabril, como está, mas o meu histórico no Brasil, junto com a nossa operação no Brasil, que já fazem, né, mais de 15 anos que andamos lado a lado, nós sabemos do potencial da fábrica, e quando nós colocamos à disposição para pisarmos fundos aqui nos Estados Unidos, a fábrica prontamente já falou, nós estamos nos planejando para que daqui a algum tempo nós possamos fazer o time, né, do cliente chegar mais rápido. Então, muitas vezes o cliente, o investidor, o próprio morador aqui fica com algumas dúvidas. Quanto tempo vai demorar, né? Então, assim, a grande surpresa que vocês vão ter é o tempo de chegada do Brasil para os Estados Unidos. E isso vai ser o diferencial, não somente para esse projeto, como para os demais projetos que estamos para vir. E quando a gente fala em tempo, acho que essa variável ela acaba contribuindo muito para a questão do tempo de entrega, que é algo fundamental, porque o investidor ele quer tudo para ontem, né? E a gente entende porque ele trabalha com o aluguel do imóvel mensal. E quando a gente fala em tempo, o tempo do retorno desse investimento, porque a gente tem uma solução totalmente customizada e com custo-benefício muito coerente com o mercado. Então, acho que esses dois fatores juntos fazem com que a gente consiga, de fato, levar uma solução ideal para esse mercado e para Tagliari Villas também. A Simoneto já atua em 3 países diferentes, entregando projetos totalmente customizados. Não existe estoque dentro da fábrica. Todo projeto é feito de forma especial para cada cliente. Então, tudo é produzido do zero para levar uma solução realmente 100% sob medida e com alto nível de personalização para os nossos clientes e parceiros. Atualmente, não estou falando desse processo de expansão, né? O ano que vem esses números vão estar maiores, mas atualmente são 40 mil quilos cortados por dia de chapa, né? É uma média. Então, 40 toneladas por dia de MDF, MDP sendo cortados e transformados em espaços que são entregues aí em mais de 15 estados do Brasil e no Chile e Estados Unidos também. Andrea, dentro desses inúmeros projetos que a Simoneto Custom Furniture já executou junto com você, quais são os principais diferenciais que você destaca nesse processo? Eu acho que se a gente for falar de processo, acho que pontualidade para mim é essencial. Então, assim, tudo que eu precisei até hoje da Simoneto, que eu tinha datas especiais e datas inatingíveis, você fala que são datas inatingíveis mesmo, foram todas vencidas, né? Nós colocamos todas as datas, assim, até antes a Simoneto nos atendeu, e isso para mim é um ponto essencial. Primeiro, né? Segundo, o atendimento. Gente, vocês têm um atendimento que é extraordinário. Então, se eu precisar estar na obra meia-noite, a Kilda, que é a minha, eu falo que é minha anja da guarda, ela vai estar comigo 11 horas, meia-noite, a hora que for, finais de semana, nós não temos data para trabalhar. Então, isso para mim também é essencial. E a organização de montagem fora de qualquer contextualização, de qualquer empresa que eu já trabalhei. Então, eu chego na obra, antes mesmo de eu estar na obra, iniciando a minha obra, a Simoneto já chegou e já cobriu toda a obra. Ela já fez um trabalho extraordinário, onde todo o local que vai ser passado com materiais, ou então com medição, ou com início de obra, já está totalmente coberto.
E isso para mim, organização de obra, funcionalidade, organização, pontualidade, isso para mim é essencial. E é o que eu tenho de retorno da Simoneto. Então eu só tenho a agradecer todas as obras que vocês estiveram e vão estar comigo. Que eu sei que isso faz parte do processo de vocês e que não vai mudar, não vai mudar. Esse é o processo que eu vou estar continuando e que eu falo que eu sou uma arquiteta chata, sou. Exigente, chata. Eu gosto de tudo organizado e eu gosto de tudo muito contextualizado. E isso a Simoneto me traz. Muito bom. E eu só tenho a agradecer a vocês sobre todo esse processo. Que orgulho ouvir tudo isso, né, Robert? Pegando esse gancho, Robert, você que está à frente da Simoneto nos Estados Unidos, a gente sabe que quando a gente fala em excelência, a gente tem um produto alinhado, mas principalmente processos e pessoas. Onde você vê o principal desafio e os nossos principais diferenciais dentro de processos e pessoas aqui no mercado americano? Então vamos lá, né? Então, para que a gente consiga chegar nesse nível de excelência, eu acho que a base foi feita lá atrás, né? Então, quando você tem esse alinhamento junto à equipe de projetos, a gestão ali comercial, juntamente com os profissionais, essa engrenagem ela começa a girar, né? Então, nós fizemos muitos contatos para chegar nos profissionais que nós temos hoje. Então, isso faz a diferença. E a gente costuma dizer sempre o seguinte, para que esse processo gire, as pessoas são mais que essenciais, né? Então, nós não conseguiríamos atingir esse nível de entrega se nós estivéssemos carregando essa sacola sozinho, né? Então eu acho que quando você tem a equipe bem focada e realmente eles se sentem parte desse processo, né, a gente traz muito essa clareza junto aos colaboradores e às pessoas que prestam serviço para nós, né? Porque se elas vêm não somente pelo dinheiro, e sim pelo propósito, elas entregam sempre o melhor. E nós aqui, nós queremos sempre fazer para surpreender o cliente. Então toda essa entrega não foi para agradar o cliente, e sim para que a gente possa surpreender cada vez mais e que vocês se sintam mais à vontade, né, em estar caminhando conosco. Sim, eu acho que dentro de todo um processo é muito difícil os colaboradores enxergarem como funciona a liderança. E quando a gente tem a liderança dentro de um projeto, a gente tem a liderança dentro de uma obra, que seja dentro do processo mesmo de organização, a gente consegue estar seguindo esse processo com mais leveza. E eu vejo que os colaboradores de vocês que estão dentro da Simoneto, eles são colaboradores que entendem esse processo, o processo de liderança, de onde vem o projeto, de onde vai, para onde vai o projeto. E clareza isso, também. Clareza, liderança, e isso fica muito mais fácil de você conduzir todo esse processo. Então, esse treinamento que a Simoneto traz para todos os colaboradores, eu acho que é essencial. E isso tem que estar presente em todas as obras. Sim. Né? E eu agradeço também da Simoneto trazer isso para dentro do nosso processo, porque para a gente fica mais leve, para a gente fica mais, o processo fica mais produtivo, né? E você consegue ter começo, meio e fim dentro da data do cronograma de obras. Sim. Isso é muito, muito bacana. Muito bom. Robert, me diga uma coisa, eu tenho até curiosidade em saber isso, porque vocês estão dentro do meu processo, vocês estão dentro da minha obra. Como é trabalhar com a Andrea Tagliari? E essa resposta, como que eu dou agora? Brincadeira essa parte, né? É muito prazeroso, porque nós enxergamos o amor que você tem em fazer para os seus clientes. E esse é o propósito que nós temos também, né? Sem demagogia, sem massagem no ego, estamos falando aqui realmente sobre você como pessoa. E você traz isso. Você é firme quando é necessário, e muitas vezes é necessário, né? Mas você... 99% das vezes é necessário. Você traz a leveza, a elegância e você trata os seus clientes muito bem, né? Então, nós, como fornecedores, né, e parceiros nos negócios, nós vemos isso. Então, assim, nós queremos nos vincular justamente com pessoas com esse perfil, porque isso está vinculado à nossa marca, à indústria, então é justamente isso. Então, da mesma forma que existem os desafios, é leve, porque tudo está alinhado. E se encaixa, né? Tudo se encaixa. É como a gente estava falando, a Fabiane, né? O problema a gente já tem. Exato. Né? Nós temos que trazer a solução. A gente tem que trazer a solução para esse problema, porque a gente já nasce com o problema, né? O problema ele já está ali, o problema é criar.
O problema é desenvolver. O nosso trabalho está ligado a solucionar problemas, né? É a dor do cliente de ter um espaço vazio. Sim. Né? Entre o seu trabalho criativo, em desenvolver o projeto, as soluções, e o nosso em materializar tudo isso. Então surgiu de um problema, né? Que a casa está inabitada. Como que a gente resolve tudo isso juntos? De uma forma leve, prazerosa e com um propósito muito alinhado. Chegamos ao final de mais um podcast junto a Simoneto e convido vocês todos a conhecerem a empresa. O Robert vai falar um pouquinho sobre a empresa. Se você gostou do que nós falamos aqui, fica um convite para que vocês venham tomar um café conosco, conhecer a nossa estrutura, a forma que nós conduzimos o negócio, sempre respeitando o cliente. Vai ser um prazer ter você conosco, juntamente com as profissionais que nós caminhamos, especialmente com a Andrea, né? Então, a fábrica está vindo com uma outra metodologia aqui para esse mercado e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, principalmente pela nossa entrega. Venham, converse conosco, que eu tenho certeza que a experiência de vocês vai ser totalmente diferente do que esse mercado tem trazido nos últimos tempos. Agradeço a Fabiane também de trazer toda essa grandiosidade que é a Simoneto, desde o início até agora, e que vamos caminhar aí de mãos dadas. Sim. Temos um grande trunfo, né? Um grande mercado para abrir aqui nos Estados Unidos, e agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, André, o convite em estar aqui junto com o Robert, falando um pouquinho mais sobre a Simoneto, o grupo Simoneto, né, como um todo, sobre esse momento de investimentos, de expansão e de tudo que a gente tem planejado para o mercado americano nesses próximos passos. Muito obrigada, Robert, por estar conosco. Só tenho a agradecer o convite, né, mais uma vez. Foi muito importante para nós estarmos aqui e que venhamos a ter mais momentos especiais juntos, assim como esse. Isso aí, conte com a gente sempre, de verdade. Obrigada, gente.